quando eu dei conta que fazia o maior outro lado, vocês não. Eu visualizei. Não sabia que ia acontecer assim. Eu não sabia. Só visualizei o intestino que se liga, porque depois de ter orado, a mãe me disse que, pronto, os dois me disseram que cortaram o intestino para desviar o lixo para sair de lado. Agora eu, depois de ter orado, cheguei em casa. Pai, porque para quem não sabe, no dia 11, eu estava a pedir que Deus possa ajudar a pessoa de câncer. Por isso vocês viram 3 pessoas de câncer que apareceram. E uma pessoa na África do Sul estava nos assistindo. Pelo menos as pessoas que eu notei, eram 4 no único dia. Não, com o outro que saiu, parece numa das províncias, era 5. Só que o outro não tinha ido ainda no que para ver, porque sentia que isso ia arrebentar, então começou por vir aqui, aquela senhora de Kwanzasu. Eu estava a orar nesse sentido, Senhor, nessa campanha, ajude as pessoas que têm câncer. Aliás, ultimamente, tem compaixão para as pessoas que têm câncer. O que aconteceu o quê? Nós vimos a cura que aconteceu. Falta uma, aquela que tinha a barriga grande, alguém se lembra? Bem teimosa, só está lhe falar para vir testemunhar, está a zungar agora com o negócio. Eu vou chamar mais, vou insistir, domingo ele tem que aparecer. Porque zungar, já com a maneira dele, arreio. Jesus. Vem, o que eu fiz? Tinha tudo para duvidar que ele pode fazer o maior normalmente. Mas eu me lembro, quando notei que o tumor daqui sumiu, eu disse, pastor, já não tem, não, isso é normal. Eu só visualizava aquela coisa. Estava a ver tipo um intestino. O meu não deu volta, é um intestino direito. Pum. Irmão, eu não sei. A meditação nisto, sobre a cura e sobre a palavra, é que acredito que fez alguma coisa na vida dele. Porque isso é uma coisa impossível dos impossíveis. Aquilo não se pode pensar, porque o intestino é cortar, e quando corta, eu não acho que vão deixar uma metade assim pendurada assim, não, corta e isola e faz aquilo que deve fazer para não haver infecção por dentro, não sei o quê. Até a nossa médica, você agora tem campanha, tem que estar de lado para começar a explicar. Olha a coisa que aconteceu. Eles tinham tudo para duvidar da cura. O dia que ele fez o maior, não sei o que, aquele na casa de mãe. Sabe o que a mãe disse? A mãe sempre que disse, isso deve ser outra coisa. Disse, faz mesmo lá onde é que está, mesmo lá no chão. Eu, a tua mãe, vou limpar. Porque a mãe achou isso incrível. Mas o que havia acontecido? Quando ele olhou, aquilo ultrapassou, ao ponto que a mãe disse que devemos continuar a dar esse testemunho, porque isso ultrapassa o entendimento dele. Ultrapassa o entendimento. Querido, o que deve fazer agora são as soluções. O que deve fazer, quando você vê, a preocupação está aí e as dúvidas estão ali, o que deve fazer, isola-te de tudo que pode alimentar as dúvidas e agarra-se de tudo que pode alimentar a sua fé. Você vê o que deve fazer? Isola-se. Como? Digamos, se o seu problema, digamos, é o casamento, e você está a orar, e você notou que o tempo está sendo contra ti, e você está assistindo novela. Nessas novelas, aquela é ficção, é novela mesmo. E vai ouvir,
Pronto, ele me deixou. É normal, porque ele queria uma jovem. Eu com a idade que tem. Eu também com a idade que tem. É por causa da novela. Você está a alimentar as suas dúvidas. O que deve fazer é isola-se de tudo que pode alimentar a sua dúvida. Todo tipo de informação. Por exemplo, te falaram que essa doença que você tem é uma doença rara. Depois, se você está aí na Google, quantas pessoas que sobreviveram com essa doença? E a resposta? Ninguém. O diabo está. Procura isolar-se, se afastar de tudo que pode alimentar as dúvidas, que pode alimentar as suas preocupações. Porque a preocupação impede que a pessoa possa progredir. E a dúvida impede que você possa receber a resposta. Nunca leu? Vai em Tiago. Em Tiago, no seu capítulo 1, vê o que a Bíblia disse. Capítulo 1. Vamos ver se alguém que não tem sabedoria, o que a Bíblia diz e a conclusão que vem embaixo. Leiamos do versículo 5 até 8. 1, 2, 3, vamos? E se alguém de vós tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e não o lança em rosto, e será-lhe dado. Parem para ali. Pega esse versículo, liga com o versículo que nós vimos primeiro. O versículo do Marcos 11, 24, que diz: tudo que pedir orando, crede que receberei e te-lo-eis. Amém? Aqui só falar em particular, no caso da sabedoria. Diz: pede ao Senhor, Ele vai te dar liberalmente. É a mesma coisa que tudo quanto que você vai pedir. A sabedoria também faz parte desse tudo, é ou não é? Agora vê. Vê o que vem. Vem depois. Versículo 6. Disseram que? Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. 7. Você viu? Não pense que uma pessoa dessa vai receber do Senhor alguma coisa. Você é como uma onda. Você sabe uma onda como é que é? A onda está vem, depois desaparece. Ou chega uma, desaparece, vem mais outra onda. Esse disse: olha, se você duvidar, vai ser como assim. A coisa que me dói tanto. E a segunda parte diz: não pense que uma pessoa dessa vai receber algo da parte de Deus. Disse: não pense. Por quê? Porque está num lado tipo crê, num lado tipo não crê. Vê o versículo a seguir. Como é que eles chamaram? Vê pessoas aí, lê. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Está vendo? O homem de coração dobre. Num lado tipo está a crer, num lado, mas se não acontecer, se não der, se não sei o que, num lado crê, do outro lado duvida, num lado crê, do outro lado disseram: uma pessoa dessa não vai receber nada da parte de Deus, porque está vacilando. Para não vacilar, volta naquilo que aprendemos ontem. Alimente a sua fé, lendo o versículo que promete
a promessa que você pediu a Deus. Se lembra do dia de ontem? E vai fazer como? Vai meditar. A meditação acontece em quantas fases? 3 fases. Primeira fase é qual? Pensar. Sabe pensar? Pense naquilo que está escrito. Pense como está escrito. E depois, sussurrar. Sim, é verdade. Digamos, pensar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Estou a sussurrar para você entender como é que vai fazer, não é? Porque esse não é o momento de sussurrar, é o momento de pensar. Você agora está a pensar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer que nada vai me faltar? Quem que está a falar aqui? Isso é a palavra de Deus. A palavra não falha. Não estou a falar, mas isso está acontecendo dentro de mim. Nada vai me faltar. Será que Deus queria dizer mesmo aquilo que disse? Quer dizer, não vai me faltar felicidade, não vai faltar alegria, não vai faltar finanças. Isso deve ser verdade, porque Deus quem disse. A palavra de Deus não falha. O pastor já nos disse que tudo passará, mas a palavra jamais passará. Tudo isso aonde? No seu coração. Alguém está entendendo? Pega, em vez de você se preocupar, duvidar, você deve fazer o quê? Faça aquilo que vai alimentar a sua fé. Pega mesmo o versículo. Pegue o versículo. Pegue o versículo. Olhe no versículo. Deixa só para enriquecer o seu raciocínio. Vai no Provérbio 4. O Provérbio 4. Já está? Provérbio 4. Leia o versículo 20 e 22. Vamos. Será? Sim. Provérbio 4. No versículo 20 até 22. Já estamos? Leiamos. 1, 2, 3, vamos. Filho meu, atenta para as minhas palavras. E as minhas razões inclino o teu ouvido. Para ainda para ali. Está bem? Eu quero que Deus possa responder nas minhas orações. Primeiro, decidi que Deus quer isso da parte de Deus. Qualquer coisa. Qualquer. É isso que eu quero. E depois, vou no segundo passo. Procuro na Bíblia as promessas que me garantem que Deus vai me dar isso. Procuro na Bíblia se o meu pedido está na linha com a palavra, não é? Isso que vimos. Essa é a lição de ontem. Amém? Depois de procurar, o que devo fazer? Pego essa palavra, meto à frente de mim e começo a meditar. E ao meditar, devo chegar até na terceira fase. Nos primeiros dias, é só você pensar no versículo. Pensar no versículo. Hoje, há uns versículos que eu estou a pensar muito, aquilo me ultrapassa. Nas epístolas. Me ultrapassa. Pode a ti não dizer nada, mas aquilo me mexe muito. Mas você vai pegar o versículo e vai pensar no versículo. Vai pensar. Se é na parte da saúde, eu vou ver, pronto. Pelas suas feridas, fomos sarados. Se fomos, agora estou a pensar ainda, se fomos, eu também fui. Se eu fui sarado, está no passado. Então se fui sarado, essa dor está fazendo o que em mim? Então essa dor é ilegal. Não. Agora, depois de entender, você vai começar a sussurrar, pode vir dor. Não. Pelas suas feridas eu fui sarado. Em nome de Jesus. Essa dor vai ter que me dar. Eu fui sarado. Está escrito na Bíblia. Sozinho. E depois de você passar esse tempo, a palavra trabalhando contigo, chegará agora no momento que você é mestre da situação. Porque você sabe que a palavra é verdadeira. Mas para chegar lá, você tem que passar no pensar sussurrando. Aquilo é por etapa. Você está entendendo, irmão?
Por favor, guarda isso no seu espírito. Guarda isso que estou dizendo no seu espírito. E você como? E chegará o momento que um dia você acorda todo, não, comigo não. Comigo não. Pronto. Vou dar só um pequeno testemunho quando entrou o coronavírus. Depois do coronavírus, não sei o que, muitos apanharam por ali, não sei o que. E nos últimos dias, quando estavam fechados bares e tudo, e mandaram, só estou a ver, e a Nive está chegando em casa. Não se falou o que, a mãe dele ficou trêmulo e me falou, é o quê? O teu filho então, não está sentindo mais nada, nem um cheiro, nem nada. Eu comecei a pensar, um chinês saiu da China, pegou com o avião, transmitiu alguém, pegou com o avião, chegou até aqui, transmitiu até na minha casa, nesse meu beco. Não, Senhor, tinha que travar pelo menos em algum lugar. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Aquilo para mim me perturbou. Não pode. E agora? Aquela época se falava do contato dos contactos, alguém se lembra? E essas pessoas vinham tipo astronauta, vestido de branco, não sei o que, tem que se fechar as ruas e tudo. Jesus. Então, porque contatos, não sei o que, tem que ir. Quando só chegamos no lugar onde eles estavam, disse, pronto, você quer? Eu tinha que acompanhar meu filho. Contatos, não faz mal. Contatos. Começaram fazendo, quando só falou, estou a sentir isso, esse já tem, ali já eles próprios, porque sabia que já tem. Irmão, voltei em casa. Depois de ter voltado em casa, disse, Senhor, o que vou fazer? Pronto. Eu me fiz pergunta, se alguém tivesse a doença viesse a mim, o que eu faria? Eu disse, ensinaria a palavra e oraria para ele. Então Deus me disse, faça a mesma coisa para teu filho. E muito mais à noite, aquele dia, não sei o que, naquela noite só vai, Bela vi, mamãe, Pedro, disse, já se espalhou. Irmão, todos falar, coronavírus, a fé de muitos cristãos estava embaixo. Na tua casa você não escreveu que não quer visita? Até cristão, visita familiar, não queria mais. Não quer visita. Já ninguém tinha fé. Me lembro naquela época eu pregava numa rádio brasileira. E eu mandei a pregação, o coronavírus do cristão. Quando chegaram um momento que, como é que o cristão pode dominar o quê? Baixar o mesmo volume. Porque disseram, não, isso, não, coronavírus é coronavírus. O que aconteceu? O pastor ficou lá e chamei, pela volta das 23 horas, ensinei a palavra e orei. Depois de ter orado, ensinar a palavra, ele disse, tá vendo? Nesse momento não conta na fé do papai. O que deve fazer você, nesse momento você já recebeu a cura. Tem que fazer tudo quanto não conseguia fazer. Isto é, vai lá mais tarde, começa a cheirar as coisas, você vai cheirar e tudo isso. Ele foi. Quando ele, 1h da madrugada, chegou na geleira, fez assim, Jesus curou. E depois de Jesus ter curado, o problema agora, os que receberam a amostra, se encontraram, vão fazer o quê? Vão fechar a rua. Sabe o que eu fiz? Fiz desaparecer o processo. Até no dia de hoje, nunca nos chamaram. Amém. Fiz desaparecer o processo. Aquilo passou. O meu problema não está ali. O meu problema é aqui. Depois daquilo ter passado, o processo desapareceu, ele ficou bem, tudo se recuperou. E eu estou aí tomar banho. Ao tomar banho, era uma noite. Você imagina, Deus tinha me feito graça que não apanhou gripe. Essa é uma graça, mas que não apanhava gripe na altura, nem um pouco. Eu não sabia como é que a gripe fica. Fico só um pouquinho preocupado quando as pessoas me perguntavam, mas como é que é? Porque não fui no trabalho porque tenho gripe. Eu me dizia, mas como então alguém tem gripe? Pronto,
Porque desde muito tempo me diziam assim, quem bebe muita água de manhã antes de qualquer coisa não terá gripe. Então eu tentei na minha vida aí, isso mesmo, não sei se é isso que me ajudou, não sei. Mas eu sei que sou o Senhor. E agora? O que aconteceu? Aconteceu que comecei a sentir uma sensação complicada. Eu não sabia que gripe é assim que faz. Mas o que eu estou a sentir? Tipo, estou quente, tipo, não estou quente. O que é isso? E de uma só vez senti, tipo, você ao inspirar o ar, tipo que aqui se abriu, tipo o ar entrou a sair aí na nuca. Disse, isso é grave. Deixa-me tomar banho. Aí tomar banho, irmão, não sentia nenhum cheiro de sabonete. Sabe o que aconteceu? Disse, diabo, Satanás, você foi longe demais. Foi longe demais. Falei assim. Por que havia falado assim? Sabe por quê? Porque pegava algumas palavras, lia, sussurrava, e chega agora no nível, depois de você sussurrar, pensar, sussurrar, chega no momento, agora esse momento é rugir. Está vendo o rugido do leão? Porque lá você sabe, se o Senhor é comigo, quem será contra mim? A promessa de Deus, quando nós, uma salva de palmas. A promessa de Deus, falamos, mas se é momento mesmo, você diz, não, assim você foi longe demais, hoje mesmo vai ter que desaparecer. Sabia que quando saiu a doença, não sei quando, só sei que já não tinha mais. O que havia acontecido? Quando você medita na palavra, depois de meditar, pensar na palavra, e vai começar a sussurrar, e vai assustar, a palavra torna-se uma única coisa com você. Quando chega nesse nível, a palavra, você tem a convicção que a palavra é a palavra de Deus, o que Deus disse será assim, ponto, traço, acabou. Naquele momento, irmão, a vitória é sua. Uma salva para o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos fazer isso. Pense na palavra. Vê o que. Volta agora no versículo que estamos a ler. Volta em Provérbio 4. Volta no versículo 4. No capítulo, no Provérbio 4. Filho meu, atenta às minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido. Versículo a seguir. Não as deixe apartar do teu olho, guarda no meio do teu. Você está vendo? Não se afaste dos teus olhos. Que se você lendo, não se afaste da promessa. Lendo. Por mais que estará lendo, estará entrando. Você estará entendendo que as coisas são mesmo assim. É assim mesmo. É assim. Muitas das vezes, a coisa que não nos acontece porque não meditamos nisso. Sabia que você, onde é que está, pode desaparecer e aparecer no outro lugar? Não me olhe assim tipo magia, nem magia, irmão. É a palavra de Deus. Podemos desaparecer. Mas por que não desaparecemos? Porque não meditamos na palavra do desaparecimento. Alguém entendeu? Se um dia estiver numa cadeia e entrou lá, você não roubou nem nada, digamos, está na Arábia Saudita e chegou lá, te meteram lá por causa da palavra, te meteram lá por causa do Evangelho. Se ficar a meditar muito sobre os anjos te libertar, os anjos vão passar para te libertar. Se meditar muito sobre o desaparecimento, você vai desaparecer. A coisa que não nos acontece, não é que Deus não quer fazer, mas nós não chegamos até lá passando essas fases. Quem que entendeu? Tu e eu somos perigosíssimos. Tu e eu somos.
quem se levantar contra nós está a procurar que a sua vida se frustre. Por quê? Somos o participante da natureza divina. A Bíblia que diz isso. Mas só que não meditamos, esse problema sairá. Aprende só a meditar. Lê, releia, lê de novo, releia. A mesma coisa. Ontem vos falei como é que eu comecei a orar para os enfermos. João 14, versículo 12. Meditei, pensava, mas será mesmo Deus disse isso? Sim, Deus pensava primeiro. Depois começa a falar. E o que acontecia? Se chegasse na casa de alguém que está doente, só ao entrar, a doença saía. Só ao entrar. É assim que começou. E agora começa a procurar os doentes, a ser curado. E depois na massa me disse, não. Se eu orando, individualmente as pessoas são curadas. Então posso também fazer campanha. Vão ser curados. E ali é onde começar a fazer as campanhas. Aqui está entendendo? Subindo cada vez mais. Por favor, localize o versículo. Alguém se lembra no dia que eu expliquei o versículo mais temido do diabo? É esse versículo. Alguém no coração, pastor, de qual? Então você não está a entender. O versículo que vai de encontro à solução do seu problema é o versículo mais temido do diabo, porque o diabo sabe, diante desse versículo, não pode fazer nada senão obedecer na autoridade da palavra de Deus. Oh, palma para o Senhor Jesus Cristo. O versículo mais temido do diabo é aquele versículo que você entendeu que vai de encontro à solução do seu problema. O diabo não gostaria que você entendesse aquele versículo, que você meditasse naquele versículo, porque sabe, se você entender e meditar, não terá mais outra alternativa senão te largar. Por isso Jesus Cristo, diante dessa situação, o que Jesus fez quando estava sendo tentado pelo diabo? O que Jesus fez? Apresentou a palavra. E o diabo não teve mais outra coisa senão se afastar. Você entendeu? Escute, igreja, guarda isso no seu espírito. Você que está mais nas redes sociais, guarda isso no seu espírito. Você vai frustrar muito o trabalho do diabo se você aprender a ler. Leia a mesma coisa. Está vendo que é a mesma coisa? A mesma coisa que já sabe, mas que você sabe que é o versículo que vai de encontro na solução do seu problema. Leia, releia. Depois feche a sua Bíblia, repita, pense, se faz perguntas. Pastor, qual é a pergunta que vou fazer? Lembrai-vos daquele ano que você disse. Qual é a pergunta que você se fazia? Quando estava suspeitado, o teu namorado, a tua namorada estava a te deixar. Qual é a pergunta que estava a se fazer? Aquele tipo de pergunta que você deve fazer na meditação. Você pergunta, é por isso que não estamos a entender mais. É por isso que naquele dia, quando eu lhe chamei, lhe ofereci um bolo, ele disse que não tinha fome. Ele me deixou mesmo. Tá vendo? Aquilo quando estava fazendo, você estava a meditar no mar. Faça a mesma coisa com a palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Faça a mesma coisa com a palavra de Deus. Medite. Saiba que o versículo que você notar, o versículo que você entender, que esteja ligado à solução do seu problema, é o versículo que o diabo não gostaria que você soubesse. Então pega aquele versículo. Por isso, em muitos casos de algumas pessoas doentes, eu lhes mandava pegar alguns versículos e ir meter nos lugares onde ele tinha que ver. As pessoas que vinham na aula da libertação, quando eu dou o versículo 2 de Coríntios, capítulo 5, 17, diz, repita isso 7 vezes. Por que eu mando repetir 7 vezes por dia? Por mais que ele lê, repetindo. O meu objetivo, nos 7 dias, 7 vezes, para o versículo tornar-se um com ele. Se só chegar nisso, irmão, a palavra sempre prevalecerá.
Então faça isso. Faça isso. Estás a ler a Bíblia, continua a ler a Bíblia, mas tenha um versículo que você vai começar a ler todos os dias e pensar. Lê e pense, medite, sussurre, até que chegar no momento de rugir. Dizer, não, aqui não, você foi longe demais, porque está escrito. Alguém aqui, alguma vez tinha um problema, você te deu tipo uma raiva espiritual? Estava aquela raiva? Estava aquele versículo que estava a falar?